Voltaram? Amém? Vamos lá? Vamos para meditar nas Sagradas Escrituras. E sabe que você não precisa de nenhum guru para fazer nenhum processo de libertação com você, porque a palavra de Deus é suficiente para isso. A palavra do Senhor ainda diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você não precisa de nenhum método, você não precisa de nenhuma figura mosaica que vai fazer esse papel por você. Eu te desafio a abrir a sua Bíblia e meditar nela dia e noite, como diz o Salmo capítulo 1, e você vai ver o poder que essa palavra opera em nossas vidas, de dentro para fora. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, poderosa, mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, junta em medula. Essa é a palavra de Deus. O problema é que nós não amamos, não nos envolvemos com a palavra de Deus, e então buscamos métodos, pessoas, alguém para fazer isso por nós. Não transfira. Eu acho que ligado, eles gostam mais ligado. Robson, né? Vocês gostam mais ligado? Sim. Aí acende essa aqui também? Sim, né? Eu não sei quem é que combina isso aí, mas todo mundo fala igual. Vocês têm um grupo que eu não tô? Sim. Eu acho que eu tô fora de algum grupo. Mas essa é a palavra de Deus. Sabe? A Bíblia conta que Moisés subiu para o monte para orar. E Moisés subiu e o povo ficou lá embaixo. Sabe aquela música do Brunão Morada que diz: a tempestade, não tem? Vento, então me tira o medo, não tem? É baseado nesse texto. Moisés sobe para o monte, o povo fica com medo. Medo de quê? Medo da presença de Deus. Porque quando Moisés subia para o monte, a Bíblia diz que uma nuvem cobria aquele monte, né? O Monte Sinai, relâmpagos, trovões, e ali a presença de Deus se manifestava e Deus falava com Moisés. Mas o povo ficava com medo. Por isso que o Brunão Morada fala assim: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Entenderam? Agora, a Bíblia diz que em uma dessas idas, Moisés subiu e demorou um pouco. No que ele demorou um pouco, ele voltou. E o povo tinha construído um bezerro de ouro. E a Bíblia diz assim, que o povo construiu um bezerro de ouro para adorar a Deus. Então presta atenção. O povo não estava substituindo Deus. O povo estava substituindo Moisés, que demorou um pouquinho. Então vamos lá fazer um bezerro de ouro, porque nós temos medo de ir até a presença de Deus, então nós precisamos sempre do intermediador. Então vamos lá, já que Moisés é o nosso intermediador, foi e está demorando para trazer resposta, vamos construir um bezerro de ouro que talvez goste disso, e isso vai falar com Deus por nós. Você sabe que às vezes o Moisés está demorando, constrói um bezerro de ouro, e o bezerro de ouro às vezes é o pastor, onde você não vai na presença de Deus, não vai na palavra de Deus, mas você espera que o pastor venha e traga uma palavra de Deus para você. Então assim, irmãos, para de substituir aquilo que é você mesmo que tem que buscar. Para de responsabilizar outros por uma busca que pertence a você. Eu gosto de dar esse exemplo. Vamos lá. A gente aqui de Brasília gosta muito de pão, né? Pãozinho francês. É bênção. 6h30, 7 horas da manhã. Você joga a manteiguinha dentro dele assim, a manteiga dá uma rebolada assim dentro dele. E você pega um café. Alguns são adeptos de molhar o pão dentro do café. Cadê vocês? Amém. Isso é bênção, não é, Durval? É coisa de Deus. Outros não. Outros colocam o café. Outros falam assim, ai que nojo. Mas colocam o café para dentro e o pão. Eu gosto de ver a manteiga no café. Aquele negócio brilhando assim, sabe? É bom, não, um pãozinho? Agora imagina eu, Maico. Pego o pão para você, como o pão, depois que eu mastigo o pão, eu sirvo o pão para você. Ia ser bom? Uai, por quê? Tá com nojo? Irmãos, é nojento, não é? Mas por que às vezes quando o assunto é a palavra de Deus, você espera o pastor mastigar e entregar mastigado para você?
sendo que você tem acesso ao forno, vai lá e pega direto do forno o pão quentinho de cada dia, o maná que desce do céu. Para de transferir. Cutuca seu irmão e fala assim, para de transferir. Para de jogar para Moisés, para de jogar para o líder, para o pastor, sobe no monte, abre a Bíblia. E o tema da palavra de hoje é construindo um espírito forte, firme. Construindo um espírito firme. Amém? Quantos querem ter um espírito firme? Eu preciso... Vem cá, ô Lucas, corre aqui, corre aqui. Vem cá, Bahia, também. Deixa eu dar um exemplo aqui legal. Vem cá, Bahia. Meu filho para morrer de repente é 3 anos. Ó, vou orar, vou fazer aquela oração de posição de mãos pelo Bahia, ele vai cair, você vai segurar ele. Eu vou cair mesmo? Você vai cair de verdade. Mas segura, se joga. Igual na unção mesmo. Então tá, irmãos. Vamos fazer um teatro aqui, só para a gente falar do tema da nossa palavra. E agora aqui eu vou orar para que o Bahia receba do Senhor um espírito firme. Amém? Fecha o olho, varão. Sim. Senhor, receba o espírito firme. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar, meu teatro era só esse. Para que eu estou fazendo isso tudo? Porque a palavra que eu coloquei ali, ó, construindo um espírito firme, é porque realmente quer retratar uma construção, e não algo que você recebe através de uma imposição de mãos. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você é cheio do Espírito Santo, geralmente não muda nada imediatamente. Né? Você cai ali, você chora e é muito bom. Mas quando você abre o olho, a tentação está no mesmo lugar, os problemas estão no mesmo lugar. E a gente tem preguiça de construir uma vida em Deus, então a gente quer receber tudo. A gente quer receber por imposição de mãos, a gente quer uma resposta imediata a partir de um profeta que está falando na internet, e algumas pessoas fazem oferta na intenção de receber essa resposta logo. Irmão, mas eu quero que você entenda, e eu gosto de falar disso usando a vida de Pedro, que essa construção, irmãos, ela é dolorosa, essa construção, ela leva tempo. E você percebe que Pedro, no início da sua caminhada, ele tem uma marca negativa. Quem lembra qual foi a marca negativa na vida de Pedro? A primeira. Pedro negou Jesus. Vocês não leem a Bíblia, não? Pedro negou Jesus. Né? E por que Pedro negou Jesus? Porque ele estava com medo de ir para o mesmo lugar que Jesus, morrer. Engraçado que Pedro está no meio de uma multidão e alguns textos é bem detalhista e começa a dizer assim, ei, você é um deles. E Pedro negando, eles falam assim, não, mas você parece eles, você fala igual eles. Irmão, deixa eu te falar, Jesus é uma mancha no meio do seu rosto, que quando você conhece Jesus, inevitavelmente você vai ser como Jesus, sabe? Vai ser difícil você se esconder com o Espírito Santo dentro de você. Provavelmente, irmãos, as pessoas te tratam um pouco diferente, porque já sabe que você é diferente mesmo, entende? Às vezes você percebe que você não é muito aceito em alguns ambientes, e às vezes você fala assim, por quê? Por que será? Por que será que eu não sou tão aceito? Eu sei, porque tem uma mancha gigante em você, chamada Espírito Santo, que está te marcando e dizendo assim, esse aqui é diferente. Pedro estava no meio daquela multidão, tentando se esconder, mas não conseguia. Parece que tinha uma luz em cima de Pedro. Só que ainda assim, Pedro sendo reconhecido no meio de uma grande multidão como um dos discípulos, sem falar uma palavra. Pedro nega Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. Engraçado que Jesus profetizou isso, né? Jesus falou e Pedro falou, não, eu não. Aconteceu. Agora, Pedro negou Jesus por medo de morrer. Mas aí Pedro continua a caminhada. Continua a caminhada ao lado de Jesus. Começa a ver como Jesus se comportava. Começa a ver Jesus na tempestade. Começa a ver Jesus diante dos enfermos. Vê Jesus diante de Lázaro, o morto. Vê Jesus mandando uma ordem para o vento e o vento parando. E os discípulos naquele barco dizem assim, quem é esse que até o vento obedece a sua voz? Pedro começa a conhecer Jesus. Pedro começa a ver que os demônios se submetiam a Jesus.
Jesus, depois de passar naquela grande tempestade, pisa em uma cidade chamada Gadara, e a Bíblia diz que um endemoniado sai do cemitério, já estava possuído de uma legião de demônios, sai do cemitério, e quando Jesus chega, aquele endemoniado fala assim: por que você veio me atormentar aqui? Então Pedro, caminhando sobre quem Jesus era e conhecendo quem Jesus era, fez uma vida construindo algo, a ponto que, quando Pedro vai terminar a sua vida agora numa maturidade espiritual, depois de construir uma vida espiritual, aquele mesmo que tinha medo da morte é levado à morte e com alegria. Esse mesmo que negou Jesus por medo da morte, quando é proposto a cruz para ele, fala assim: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Irmão, deixa eu te falar, tem coisas que você teve medo um dia e que você não tem medo mais hoje. Tem coisas que você tem medo hoje e um dia você não vai ter mais medo. Por quê? Porque você está construindo algo em Deus. Seria muito bom se após uma oração poderosa, uma unção que vem, você levantasse: agora eu estou forte espiritualmente. Mas não. E eu percebo assim, irmãos, por que nós sofremos tanto por alguns problemas? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que a cada dia que passa, na verdade algumas pessoas, a cada dia que passa, essa pessoa sofre mais por problemas menores. Eu tenho outras pessoas que a cada dia que passa, sofre menos por problemas maiores. E quem é você? O tempo está passando, você tem se entregado às murmurações, às reclamações, às queixas sem fim, e um dia você sofreu por algo grande, mas hoje algo pequeno já te desestabiliza. Ou não, ou o contrário, assim como Pedro, um dia você sofreu muito por algo grande, hoje você sofre menos por algo ainda maior. Sabe? E essa pessoa que faz parte da minha vida, eu estava conversando com a Paulinha sobre ela, falando: gente, como é que pode? Eu falei sobre esse... Tem uma criança lá fora, dá uma olhada lá para mim. Eu vi uma criança saindo aí fora. Não tem não? Hã? Não entendi. Tá com o pai? Que bom. Então essa pessoa, tá vendo como é que é o olho do pastor, né, irmão? Tô pregando aqui preocupado com criança. Parece o Dandan, é por isso que o Dandan tá com a blusa igualzinha àquela ali. E aí eu conversando com a Paulinha, falei assim: cara, por que essa pessoa... Eu dei uma notícia para essa pessoa, é uma notícia assim, não era tão legal, né? Mas aí, pegou e... é o Dandan mesmo. Vai. Resolve isso aí, tá com o pai. Sabrina, resolve isso aí. Pode pegar, pode pegar. Volta aqui, irmão. Tá com o pai, Samira. Sabe quem é o pai, não? Loucura, hein, Samira? Voltando, irmão, volta aqui, não perde não. E eu falei para essa pessoa, e essa pessoa desmoronou. Era só um probleminha no carro da pessoa. A pessoa, aquele mecânico safado, me passou para trás e começou a tremer. Falou: Paulinha, cadê meu Rivotril? Cadê meu remédio? E eu cheguei a essa conclusão, que o problema diminuiu, mas o sofrimento aumentou. Por quê? Porque essa pessoa, em vez de construir uma vida firme, tem andado despercebida. Agora, tem pessoas, contrário disso, que um dia sofreram muito, mas hoje aprenderam em Deus a lidar com esses problemas. 2018, 2017, teve o evento mais marcante da minha vida de forma negativa. Foi o falecimento do meu pai. E algo me chamou a atenção no sepultamento dele, que o meu irmão mais velho, que é o nosso pastor, o pastor Jonatas, enquanto todo mundo se desmoronava, sem força para nada, ele se manteve firme.
E eu falava, gente, mas que falta de humanidade. Deveria estar sofrendo, deveria estar chorando, deveria estar desesperado. E o Espírito Santo falou algo comigo. Desesperado é alguém que está desesperançoso. O desespero é a ausência de esperança, irmão. Então você só entra em desespero quando você acha que não tem uma saída. Mas deixa eu te dar uma notícia muito boa. Quantos querem uma notícia boa? Eu li a última página da Bíblia. Vai dar tudo certo. Depois você lê o último capítulo da Bíblia. Diz assim: e me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E ali ele começa a descrever o céu. E no final, irmãos, acredite, no final, você realmente é mais que vencedor em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, não se preocupe em vosso coração, porque crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Irmão, só entra em desespero quem perdeu a esperança. E sabe que um sinônimo do cristão deve ser essa esperança, que nunca acaba, que nunca morre, apesar dos piores desafios que a vida propõe. Sabe, tem problemas que a gente arruma esses problemas. Existem outros que vêm de paraquedas, de repente a vida vira de cabeça para baixo, você recebe um diagnóstico, alguém recebe um diagnóstico, você passa por um divórcio, acontece alguma tragédia e de repente algo muito ruim acontece, você perde alguém que você ama. E cadê? E agora? Agora, olha aqui para mim. Não é porque você recebeu a pior notícia da sua vida que você perdeu a esperança. Existem duas maneiras de viver. Ou eu vou viver pela realidade. E o que é a realidade? A realidade é o que os seus olhos veem. A realidade é o que os seus ouvidos ouvem. A realidade é o que suas mãos tocam. É real? É real. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover. Então o Senhor te trouxe para esse lugar para te dizer algo. Não perca a esperança. Feche seus olhos por um minuto, que eu sinto que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui nesse lugar. E Ele te diz: eu encho o seu coração de esperança nessa noite. O meu Espírito vivifica em você tudo aquilo que estava desacreditando, tudo aquilo que estava incrédulo. E não é o pior dia da sua vida que diz como você vai viver os próximos dias. Não é uma péssima notícia. Não é a palavra de um médico. Não é a palavra de alguém. Não. É a palavra de Deus. É a voz que vem de Deus. É a voz do amor. O amor que cessa todo medo. É sobre nessa voz que nós nos firmamos. Que voz? A voz que ordena aos anjos que descem e eles descem. A voz que diz aos demônios que sai e eles saem. A voz que dá uma ordem aos ventos e os ventos o obedecem. Essa voz essa voz que enche o nosso coração de esperança. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, todavia eu me alegrarei. Isaías vai dizer: cante alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará a sua sorte. Pastor, então tem como viver pela realidade? Tem. Mas tem como viver de outro jeito? Tem também. Como? Pela verdade. E sabe que a verdade às vezes não tem nada a ver com a realidade. Porque a realidade às vezes é um diagnóstico. E qual é a verdade?
A verdade me diz que Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. A realidade talvez seja a prisão. E qual é a verdade? A verdade é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai decidir, irmão, hoje. Você vai viver crendo com os seus olhos ou crendo com a sua fé. Amém? E sabe que eu entendi que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Repete assim comigo: a dor é inevitável, mas sofrer é uma opção. E acredite, é possível passarmos pelas piores tempestades da vida sem ser abalados. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Tony? 2 Coríntios capítulo 4, quem achou? Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8. Amém? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Dá um salto para o versículo 16. Versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem se renova, nosso homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não nos atentamos nas coisas que nós vemos, mas no que nós não vemos. Porque tudo que vemos é temporal, mas o que não vemos é eterno. Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito desse texto. Porque o texto no versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados. Sabe, eu sempre falo isso. Eu estudei sobre a etimologia do léxico da palavra tudo. E depois de estudar por vários meses, Lucas, a palavra tudo, eu descobri o que significa tudo. Quem quer saber? Tudo significa tudo. Profundo, né? E Deus é tão fiel que Ele realmente prometeu para nós: no mundo tereis aflições. Então Ele é fiel também em cumprir. E a Bíblia diz assim, que em tudo somos atribulados. Deus prometeu tribulação e essas tribulações têm sido fiéis. É ou não é? É todo dia, irmão. Eu estava conversando com um paciente essa semana e ele falou assim: doutor, quando que isso vai sair? E eu falei: é nunca. Sabe aquele marcador? Gabriela, me lembra de novo o nome do computador que fica ali, marcando o coração. Pi, pi, pi. Como é que é? O nome daquele computadorzinho. Monitor. Monitor cardíaco. É isso. Monitor cardíaco. E o que é que o monitor cardíaco marca? Assim, pi, sobe e desce. E sobe e desce. E sobe e desce. E é no monte, e é no vale. E é no vale, e é no monte. E sobe e desce. Mas isso é um ótimo sinal, irmãos. Porque talvez o que você esteja procurando, você vai ter só quando essa linha ficar reta.
Deus, eu quero estabilidade. Aí Deus vai lá e trisca no monitor. Então toma estabilidade. Não, irmãos. Você precisa amar o dia bom. Você também, de alguma forma espiritual, precisa amar o dia mal. Porque o dia mal vai te fazer conhecer um Deus que o dia bom não vai fazer você conhecer. E é nesses dias maus que o Senhor se mostra mais presente. Eu não sei porquê, se Ele se mostra mais presente ou se a gente percebe Ele melhor. Eu sei que Ele está lá. E eu posso dizer assim, ó, com todas as certezas, Ele se faz presente no dia mau. Sabe, irmãos? E em tudo, uma vida sem tribulação é uma vida irreal, fake, não existe. Porque na vida real tem tribulação constantes. Uma das coisas que te leva a sofrer mais é a ilusão que existe uma vida sem sofrimento. Isso eleva uma expectativa enganosa em você de buscar algo que nunca vai acontecer na sua vida. Mas o texto ainda diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. As tribulações vêm, mas eu não sei te dizer que quanto mais vem tribulação, cada dia eu estou mais feliz, cada dia eu estou com mais paz, cada dia eu durmo melhor, cada dia eu aprendo mais a lidar com as piores coisas que acontecem na vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de mim e de você. E ele diz assim: permanece, que as tribulações virão. Mas Jesus diz assim, ó: eu vos dou a minha paz. Não a paz deste mundo, mas a minha paz, a paz que vem do céu. Você vai perceber na sua vida que as tribulações aumentam e a paz também aumenta. Amém, irmãos? E o texto ainda diz assim: perplexos, mas não desanimados. Irmãos, se tem uma coisa que tenta desanimar a gente, é os sustos que a gente toma com os escândalos. E olha que dentro da minha profissão, as duas profissões, tanto pastor como psicólogo, eu já assustei, irmão. Que loucura que eu já ouvi, você não faz noção. Mas a pior, assim, as três piores, eu até contei para um grupo de liderança. Um pastor lá na Bahia. Tem baiano aqui? Tem baiano? Ó, Carol, então, a Bahia é um lugar maravilhoso, né, gente? Ah, Letícia é baiana. Como eu amo a Bahia. E lá na Bahia eu ouvi uma história de um pastor, que o nome dele era Barba Santa. E ele fazia sexo oral em crianças. E ele falava que a barba dele curava as pessoas. Já viu um negócio mais nojento que esse, irmão? Perplexo, que loucura! E às vezes acontecem algumas coisas no meio da igreja, e você fala assim: meu Deus, eu não acredito que o irmão ouve música do mundo. Eu não acredito que o irmão mentiu. Eu vi o irmão tomando uma no bar. Meu Deus, estou perplexo. Perplexo. Aconteceu um adultério no meio da igreja. Ah, irmão, não é de hoje, não. Acontece mesmo aí fora. Em nome de Jesus aqui nunca vai acontecer, em nome de Jesus. Mas acontece à torta e à direita. Mas a Bíblia fala que até esses eventos mais escandalosos não vão me desanimar. Tem hora que o homem consegue ser um desânimo. A figura humana consegue trazer um desânimo absurdo para a gente. O ponto aqui, nós vamos ter vários eventos na nossa vida. Nós vamos ficar perplexos. Mas isso não vai me desanimar, irmão. Amém? E ele ainda diz assim: abatidos, mas não destruído. Isso fala, irmãos, que às vezes você pode perder a batalha. Pode perder a batalha. Mas acredite, você não vai perder a guerra. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero que você entenda essa noite
que embora a tempestade fora esteja extremamente barulhenta, pesada, Deus não quer nessa noite acalmar a sua tempestade fora. Jesus quer acalmar a sua tempestade aqui dentro. É essa tempestade que tem sido um problema. Quem é esse que até os ventos obedecem à sua voz, mas os homens são incrédulos a ele? Quem é esse que até os demônios se sujeitam a ele, mas os homens duvidam dele? É sobre essa tempestade que Jesus quer conversar com você. Que embora tudo fora esteja caindo aos pedaços, sendo destruídos, ei, como está a sua vida sentimental? Ei, como está o seu casamento? Como estão as suas finanças? Como estão os seus filhos? Como você está por dentro? Como estão as suas emoções? Sabe, irmãos, todos nós temos uma demanda, e essa demanda não assusta o Senhor. Essa demanda não é um problema para o Senhor. O problema, irmãos, é que nós ainda estamos aqui dentro cheios de medo. E o medo é o sinônimo da incredulidade. O medo é a fé do inimigo. Sabe, irmãos, precisamos chegar a Jesus e começar a construir uma vida firme nele, onde nós vamos passar pelos piores momentos da vida, firmes, inabalados. Amém? E como então passar pelas tempestades da vida sem sofrer? Pergunta de R$1 milhão. Como então, pastor? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 18, versículo 14. Tem alguém aqui? Amém. Provérbios capítulo 18, versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Irmãos, o texto leva a gente pensar no extremo sofrimento da vida. Porque às vezes é fácil crer pelo outro, é ou não é? Se alguém chega em você com um diagnóstico péssimo, com, sei lá, com uma pior doença, você ainda consegue crer por essa pessoa, é ou não é? Se uma pessoa chega em você com um casamento destruído, desesperançoso, você ainda consegue crer por essa pessoa, é ou não é? Se alguém chega em você falido ou nas drogas, você ainda consegue crer por essa pessoa, é ou não é? Mas quando o problema pula aqui para dentro, a gente não consegue crer como a gente crê pelos outros. Só que a gente não tem que pedir para alguém crer por nós. A gente tem que começar a crer. E o texto diz que o espírito firme sustenta o homem na sua doença. Então, quando a doença está fora, você crê. Quando a doença está dentro, você duvida. E é sobre isso. O Provérbios está falando sobre um extremo de sofrimento da vida humana, onde nós somos afetados diretamente. Então ele diz que o construir um espírito firme é o segredo para passar pelas piores fases da sua vida. Então tá, pastor, você falou como passar por essas tempestades, o senhor falou que é construir um espírito firme. Então como que eu construo um espírito firme? Ponto 1, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o ponto 1 para construir um espírito firme é alimentar-se constantemente da palavra de Deus. Alimentar-se constantemente da palavra de Deus. Um espírito firme não nasce com uma boa motivação, mas de verdades internalizadas, estruturas que você cria dentro de você, que serão respostas nesse dia mau. Eu já percebi, irmãos, que em alguns dias horríveis da minha vida, uma resposta que eu dei espiritualmente mudou tudo. Eu me lembro um dia, uns 5 anos atrás, 2019, eu tive uma crise, uma crise de ansiedade muito forte, no momento de uma pregação, 2019.
E aí, aquela sensação horrível, aquela morredeira, aquele negócio estranho. E eu não sabia nada, não conhecia nada. E eu parei de pregar, me constrangi muito. Falei, gente, eu não estou dando conta, eu estou passando muito mal. O pessoal já veio em cima de mim, mediu minha pressão, aquele negócio. Dali em diante, o diabo começou a falar assim: se você pregar de novo, eu vou te matar. Irmãos, que inferno esse diabo, né? Por isso que ele vai ser preso no inferno a eternidade. Ele falou assim, ó, se você, irmão, e tudo que eu mais amo nessa vida é pregar. E ele falou assim, se você pregar de novo, eu vou te matar na hora que você estiver pregando. E por algum tempo eu fiquei igual Elias dentro daquela caverna. Sabe, Jezabel dá uma palavra de morte para Elias. Elias se esconde naquela caverna e fala, Deus, então me mata logo. E eu falei assim, então tá. Eu meio que conversando comigo, falei, cara, vai ser tão difícil pregar agora. E os convites chegando para pregar, sabe? Não, vem pregar aqui, vem pregar aqui, vem pregar aqui. E eu, não estou muito bem, vamos remarcar, vamos deixar para o ano que vem. Aquele negócio assim dentro de mim, o medo estava me fazendo tomar decisões. E até que um dia, eu recebi um convite de um pastor, amigo meu, inclusive esse pastor faleceu essa semana, para ir pregar na igreja dele lá em Caldas Novas, em 2019. Já tem uma caminhada, 2019. E eu fui. No caminho, eu morava em Uberlândia, no caminho de Uberlândia para Caldas Novas, a água do carro vazou tudo, o carro esquentou, tive que parar o carro no meio da estrada lá, o pessoal da igreja foi me buscar, e o diabo falando assim, se você pregar hoje, eu vou te matar. Irmão, você não sabe, não. Fui, irmão, fui, e não falava para ninguém, que eu aprendi a contar as coisas para os outros tem pouco tempo. Antigamente eu era igual a você, eu ficava só guardando as coisas. E ficando doente, guardando e ficando doente. Irmão, o tempo foi passando, eu fui tentando distrair, comer uma pamonha, aquele negócio que a gente faz lá no Goiás. E foi chegando a hora do culto, eu fui pensando no culto, aquele negócio. Aí começou o culto, aí começou o louvor. Aí acabou o louvor. E a igreja assim, os meninos já foram lá comigo, uma igreja de umas 1000 pessoas assim, muito grande a igreja. E eu estava sentado aqui onde o Johnny está sentado e o pastor falou assim, então vamos chamar o pastor Gabriel. Foi um segundo que pareceu assim uma eternidade para mim. E naquele momento eu precisava dar uma resposta. E eu lembro que eu levantei dizendo alto assim, ó, que eu morra pregando então. E subi numa ousadia, irmão. Naquele dia o diabo se lascou na minha mão. Porque o medo que ele tentou colocar no meu coração foi o que me impulsionou a ser ousado como nunca naquele dia. E eu falei, se for para morrer, que seja pregando o evangelho, vamos. Irmão, naquela noite, foi uma noite que a igreja virou de cabeça para baixo, foi um negócio sobrenatural. E instantaneamente aquele medo saiu do meu coração. Então olha aqui para mim, nos dias maus, se você tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, você vai ter uma resposta para combater o diabo. Alimente-se da palavra de Deus constantemente. 2, vida de oração consistente. Cutuca seu irmão assim, cutuca ele, fala assim, ei, você está orando? Está orando? Fala para ele, está orando, bonitinho. No Instagram eu sei que você está, porque todo dia tem historinha sua. Mas e orando? Fala para ele, e orando, você está? Irmãos, como é difícil orar. A verdade é essa. Mas sem oração a gente não chega em lugar nenhum. Se você tem sonhos ministeriais, mas não tem uma vida de oração, você só tem aventura. Porque a vida com Deus é uma vida de oração diária. Isso me leva a pensar o quanto Daniel, o menino profeta Daniel, quantos sabem Daniel da cova dos leões? Quantos lembram Daniel da cova dos leões? E por que Daniel foi para a cova dos leões? Quem lembra? Por causa do decreto. Que não podia adorar outro Deus. Não podia orar a outro Deus. Olha aqui para mim.
Daniel preferiu passar uma noite com os leões do que uma noite sem orar. Daniel preferiu ser levado à morte do que uma noite. E sabe o que a oração produz, irmãos? Olha para mim. Oração produz santidade, sabia? Oração produz firmeza. Segundo ponto. Por que os leões não comeram Daniel lá nas covas dos leões? O que leão come, irmão? O que leão come? Carne. Mas Daniel tinha uma vida de oração. Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel era espiritual. Por isso que os leões não devoraram Daniel. Grave essa frase para a sua vida. Daniel preferiu passar uma noite com os leões do que uma noite sem orar. E de repente você troca o seu tempo de oração por coisas tão inúteis, irmãos. Se desafie a fazer as outras coisas depois que você fizer as coisas que você tem que fazer. E eu separei aqui os inimigos da oração. Amém? Os inimigos da oração. São 5 inimigos da oração. Quantos querem conhecer os inimigos da oração? Primeiro, preocupação. A preocupação é o inimigo da oração. E em maio, eu saí de férias. Né? Fui ali para Guarapari, no Espírito Santo. É bênção, não é, Dani? É bênção. E aí, irmão, eu não sei porquê. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã para fazer caminhada. No calçadão, sabe? Aqui eu não vou na padaria de pé. Mas lá eu estava fazendo caminhada. E lá em Guarapari, na praia, depois você vai lá, irmão, Praia do Morro. Tem um morro na beirada da praia assim. E eu falei assim, achei o meu devocional, vai ser ali. E eu pegava, alugava um patinete, gastei uns R$200 de patinete. Pegava no final do morro. Ah, Janine conhece, Janine é do Espírito Santo, capixaba. E aí eu subi naquele morro e o sol ia nascendo, e eu ia sendo cheio do Espírito Santo, e as lágrimas desciam, e aquele ali foi meu monte ali por uma semana, eu busquei a Deus ali. Sabe, eu saí daqui, fui tirar férias, eu estava preocupado, acelerado, cheio de coisa. E o Espírito Santo falou assim para mim, a preocupação te impede de orar. Assim como a oração te impede de ficar preocupado. Você vai ter que decidir. Porque um dos inimigos da oração é a preocupação. Você vai decidir, ou você vai morrer de preocupação, ou você vai abrir essa bocona aí e vai começar a orar. Vai começar a contar para Deus. Filipenses vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente as suas petições ao Senhor. O que você quer pedir, irmão? Pede para o Senhor. Ah, mas eu vou pedir, não posso pedir. A religião fala que eu não posso pedir. Como que você não pode pedir algo para o seu pai? Me explica. Talvez você não pode pedir algo porque você crê num Deus distante. Mas como não pedir algo para o seu Abba, para o seu papai? Peça, irmãos. Às vezes meus filhos me pedem, tia Manuela me pediu um unicórnio. Não existe unicórnio. Mas ela me pediu, por quê? Porque eu sou o pai dela. Então, irmãos, peça para o seu pai, conta para ele. Para de contar os problemas para esse amigo seu fofoqueiro. Ele está contando para os outros seus problemas. Conta para Deus. Amém? E você vai ver que as suas preocupações vão ser diluídas na oração. Segundo inimigo da oração, distração. Meu Deus. A perca de tempo com as coisas secundárias me tira das coisas essenciais. Cadê a turma do Dorama? Dorama. Só quem assiste Dorama. Ninguém assiste hoje, né? Ninguém assiste Dorama, né, Mariana? Não é só Dorama que é distração, não, irmão. Um monte de coisa aí que está te tirando do seu tempo de oração. Né? Tem gente que dorme 20 horas por dia, que loucura. Irmão, é para dormir só 6 horas por dia. Se você dormir mais, você começa a ficar tonto, dor de cabeça, é uma loucura. Tem gente que dorme 10, 11, 12 horas por dia, você vai morrer. Loucura.
Terceiro inimigo da oração, olha para mim, pecado. O pecado é um inimigo da oração. Eu ainda não vi, olha para mim, eu ainda não vi alguém orando e pecando ao mesmo tempo, eu ainda não vi. Eu ainda não vi alguém que está lutando para ter uma vida de oração e pecando. Ou pecando e na hora do pecado orando, eu ainda não vi. Por quê? Porque não tem como ter uma vida de oração e uma vida de pecado. Você precisa hoje, irmão, decidir viver uma vida de santificação. E isso você vai conseguir através da oração. Quarto ponto, desorganização é um inimigo da oração. Que horas você ora? Uai, a hora que dá. Uai, às vezes eu oro de manhã, às vezes eu oro no almoço, às vezes eu oro à noite. No final você não ora, a verdade é essa. No final você chega tão cansado em casa que você fala assim: Senhor, a mesma de ontem, boa noite, Deus te abençoe. Tão cansado que fala: Deus te abençoe para Deus. Eu estava orando de madrugada, eu falei: Deus, perdoa o diabo, Senhor. Nada com nada, meu Deus, cansado. Por quê? Porque não organizou a vida de oração. Amanhã é segunda-feira, é um ótimo dia para começar tudo na sua vida. Amém? Então você vai começar amanhã colocando o seu despertador meia hora mais cedo para você buscar a Deus e orar. Primeiro Deus. Primeiro Deus, depois vem qualquer outra coisa, depois se você quiser. Primeiro Deus, depois sua mulher, depois seu marido, depois seus filhos. Primeiro Deus, em nome de Jesus. A desorganização é o inimigo da oração. Quinto ponto, incredulidade. Uma vida de oração requer uma vida de fé. Você precisa crer que todas as suas palavras estão sendo endereçadas ao trono da graça de Deus. Quando você acha que, como um filósofo, as suas palavras são lançadas no universo, as ondas só não levam as suas palavras sem direção. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que existe uma taça no céu. Segundo o Apocalipse diz, essa taça está sendo cheia da intercessão dos santos. A sua oração tem destino, irmão. Amém? Creia nisso, você precisa de fé para ter uma vida de oração. Oração não muda a circunstância, mas fortalece o meu espírito. Quem ora desenvolve dependência de Deus, sensibilidade espiritual e estabilidade emocional. O homem firme não é o que não sente, é o que sabe aonde recorrer o dia da tristeza. Eu estava orando aqui na hora da adoração, e eu fui para aquela parede e eu falei assim: Jesus, como é bom correr para o Senhor. Como é bom saber que o Senhor, no final das contas, sempre está comigo. Ok? Então, segundo ponto para construir um espírito firme é a oração. Terceiro ponto, domínio emocional, autogoverno, ou segundo a Bíblia, domínio próprio. Fala assim: domínio próprio não é demônio próprio. Tem gente que tem demônio próprio. Domínio próprio, irmão. O que é domínio próprio? É se dominar. É saber dizer não para quem? Para você mesmo. E o Espírito Santo ainda me disse algo nessas férias. Estava lá na praia, irmão, e eu não sei se você sabe. Vou te dar uma notícia. Pastor é gente. Às vezes você me vê assim, com essa carinha de anjo. Você fala assim: será que é anjo? Tem hora que ele está reluzindo um negócio, eu acho que é anjo. É não, irmão, é carne, é ruim. Sabe? Tem que lutar contra o pecado, igual você tem que lutar. Aqui não corre as águas do Rio Jordão, é sangue ruim. Sangue que conheceu o pecado. Eu estava lá na praia, você sabe que as ovelhas na praia é sem lã, né? Elas tiram a lã na praia. E aí eu fui correndo no calçadão. O gordão lá no calçadão, correndo. E passava uma ovelha sem lã, outra ovelha sem lã. E eu repreendendo: tá amarrado. Sai, capeta. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: se você for firme no dia da tentação, você será firme no dia da provação. Você brinca com a tentação? Tá sempre dizendo sim. Eu quero, me dá. Aí chega o dia mau. Aí você não tem força mais. Mas olha aqui para mim.
Se você for firme no dia da luta contra o pecado, você vai ser firme no dia da sua tribulação também. Sabe, irmão, encare isso como uma verdade espiritual para você. Domínio próprio. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim: melhor é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Um espírito firme não é dominado por impulsos. Tem gente que quando vai estourar, irmãos, parece uma possessão demoníaca. É sério, grita, arranca os cabelos, pega a faca. Essa semana eu conversei com um casal, o cara pegou a faca, botou no pescoço e falou: vamos matar! Falta de domínio próprio absurdo, irmãos. Tira isso da sua vida. Você não foi feito para ficar nesse lugar de explosão emocional. O Deus da paz é o seu Deus. O Deus da paz é aquele que está com você. Ao invés de explodir, entre em Deus. Busque em Deus. Amém? O domínio próprio. Né? Casamento. Meu Deus, como a gente conhece a gente dentro do casamento. Eu não sabia que eu gritava até casar. Na verdade, eu não sabia que eu tinha um monte de coisa até casar. Depois descobri que eu tinha TDAH. Descobri que eu deixava as coisas no chão. Não sabia que eu deixava. Mas aí descobri um monte de coisa assim. Quando eu tenho domínio emocional, eu vou aprender a não reagir no calor do momento. Eu vou aprender a esperar. Olha nos olhos do seu irmão. Olha nos olhos dele. Fala assim: não é no seu tempo. Ou é no tempo de Deus, ou é no seu. Você precisa escolher. Mas quem não tem domínio próprio, irmão, parece que Deus sempre está atrasado. É ou não é? Deus, olha para mim. Deus, Deus, Deus. Você está vendo, Deus? Ô Deus. Aí você acorda de madrugada achando que Deus está dormindo. Deus. E começa, irmãos, olha aqui para mim. Deus não está atrasado. Deus não se atrasa. Deus nem tem relógio. Esse relógio aí é nosso. O Cronos, a gente que criou. O tempo de Deus é um tempo que já está decidido. Onde cada coisa já está programada para acontecer no dia e na hora certa. Esse é o tempo de Deus. Olha aqui para mim, nós já estamos finalizando. Firmeza espiritual exige maturidade emocional. Você não consegue ter um espírito firme se você não tiver as suas emoções firmes. Mas eu aprendi que um espírito firme me ajuda a controlar as minhas emoções. E as emoções fracas, atacam diretamente o meu espírito. Já estamos indo para o fim. Convicção espiritual é o quarto ponto. Uma pessoa que é firme não se move por elogios, nem se abala por críticas. Você sabe quem você é em Deus. E você continua. Tem uma frase que eu sempre digo, e essa frase é assim: o diabo sabe o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Jesus conhece o seu pecado, mas te chama pelo seu nome. Ele sabe a sua identidade. Nós temos uma identidade firmada nele. Quinto ponto, maturidade. Só que essa maturidade que eu quero dizer está ligado à maturação, a processos dolorosos que vai gerar experiência em você e vai fortalecer esse espírito de maneira que um dia você sofreu, hoje você não sofre mais, assim como Pedro. Sexto e último, caminhe com pessoas firmes espiritualmente. Tem uma frase coach que diz assim: se você andar com 5 pobres, você vai ser o 6º pobre. Se você andar com 5 pessoas que deram errado, você vai ser a 6ª a dar errado. Irmão, se você andar só com gente que está pior que você na fé, capengando, reclamando, murmurando, você vai ser a próxima. As pessoas que você anda diz diretamente sobre quem você vai se tornar.
Está na hora de limpar algumas pessoas da sua vida, irmãos. Vai doer, vai. Tem pessoas que combinam com o seu passado, mas não cabe mais no seu futuro. Você precisa entender isso. Amém? E fechando. Tenha uma vida, irmãos, interna com Deus. E isso vai te conduzir a uma vida externa com Deus. O que eu quero dizer é que aquilo que você faz que ninguém vê é a sua vida real. O seu tempo com o Senhor, aonde ninguém vê, é a sua vida real. E aquilo que nós vivemos em público é a extensão daquilo que nós vivemos no íntimo. E se o tempo passa e você se sente mais fragilizado, com problemas menores, é porque você está esperando a vida passar e não está construindo uma vida espiritual. Ou se o tempo passa e você tem sentido menos, problemas maiores, é porque você está construindo um espírito firme. Amém? Fica de pé, vamos orar. Você tem que tom? Que tom que você está? Tá? Aquela música da Gabriela Rocha, aquela Vida aos Sepulcros, você sabe? Sabe? Como é que ela começa? Vida aos Sepulcros.